Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre limites laterais. Limites laterais é exatamente aquele limite onde que a gente pensa que, olha, eu quero pontuar, eu vou ver valores pela direita, qual que é o comportamento pela direita, ou o comportamento pela esquerda, tá? Então, se eu tiver o A aqui, ele está atendendo, pego o ponto da minha função, o que que acontece? Onde que ele está no F? Então, eu vou ter limite de f de x, quando o x tende a A pela direita, então eu vou estar olhando o comportamento dele para cá, valores maiores do que A. Ou eu tenho limite de f de x, quando o x tende à esquerda, A pela esquerda, que vai ser para cá, valores menores do que A. Bom, se os meus limites laterais forem iguais, eles existirem e forem iguais, então o limite, tá? Eles forem iguais a um L de f de x, quando x tende a A, existe e é igual a L, ok? Se os limites laterais existirem, porém diferentes, significa que minha função aqui não admite limite, tá? Eu tenho ponto, quer dizer, esse ponto que ele deveria pertencer à função, não pertence, tá? Mas isso diz que eu posso, sim, ter os limites laterais, eles existirem e calcular. Porém, não tem o limite da função no ponto, ok? Então, vamos lá. Eu quero uma função, eu quero achar o limite quando x tende a 2, sendo que eu tenho essa funçãozinha aqui, ó. Então, eu vou pensar no limite da minha função. Duas possibilidades, tá? Como ela é dada em duas partes, uma para maior igual a 2 e outra para menor que 2, eu sou obrigada a calcular os limites laterais. Então, eu posso calcular tanto faz pela direita quanto pela esquerda. Então, vamos fazer de 2 pela direita, que é valores maiores. Então, quando eu tenho valores maiores do que 2, eu tô aqui, ó, para x maior ou igual a 2. Então, eu vou calcular 3x menos 1. Vou vir aqui, vou calcular o valor numérico. Então, eu vou ter o quê? 3, que multiplica 2 menos 1. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Então, o limite da minha função pela direita, ou para valores maiores do que 2, é igual a 5. E eu tenho o limite de f de x, quando x tende agora 2 pela esquerda. Então, quando eu estou pela esquerda, ou menor do que 2, a minha função vale essa daqui, ó. Tá? 8x mais 2. Então, vamos lá, 8x mais 2. Vou calcular o valor numérico da função. 8 vezes 2 mais 2. 8 vezes 2 eu tenho 16 mais 2, eu tenho 18. Logo, ó, os limites laterais, eles existem, mas são diferentes. Se existem e são diferentes, o limite de f de x, quando x tende a 2, não existe. Em linguagem matemática, tá? Tá aqui, ó, não existe. Então, eu preciso sempre verificar. Esse mais, esse menos aqui não significa que o número que eu vou estar substituindo aqui, aonde eu quero, ele seja negativo. E sim, maior que 2, tá? E o menos aqui, ele significa menor que 2, ok? Ele não é que ele é negativo, ele só diz o quê? Eu tenho um valor menor e um valor maior do que 2. E os limites laterais são diferentes, logo a minha função não admite limite. Agora, vamos ver no segundo exemplo. Eu tenho aqui, ó, eu quero o limite da minha f quando x tende a 3, sendo que a minha f é dada por essa forma aqui, ó. 5 quando x é igual a 3 e 4x menos 5 quando minha função é diferente de 3. Então, eu vou calcular f de x quando x tende a 3 pela direita e vou calcular o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Bom, valores maiores e menores do que 3, eu vou vir aqui na minha função, que ela é dada em duas partes, tá? Ela pode ser em 3, 4, não importa. Eu venho aqui, ó, maiores do que 3, ele vai estar aqui, ó, diferente, mas tá maior. Então, a minha funçãozinha, sempre vou pegar em pontos diferentes do numérico ali que eu quero. Então, vai ficar
4x menos 5. Vou calcular o valor numérico, então eu tenho 4 vezes 3 menos 5. Aqui eu tenho 12 menos 5. Então, 12 menos 5 é 7. Agora, eu vou fazer o mesmo para a esquerda, para valores menores. Eu venho aqui, ó, valores menores também está nessa mesma função. Então, eu vou pegar a mesma, 4x menos 5, quando o x tende a 3 pela esquerda. Não vou substituir aqui, ó, por menos 3, sempre por 3, ok? Então, aqui eu tenho 12, aqui eu tenho menos 5, então é 7. Laterais iguais, o limite da minha função f de x, quando o x tende a 3, é igual a 7, ok? Então, aqui são simplesmente são exemplos de limites laterais, onde que um limite existe e o outro limite não existe, ok? Então, é a possibilidade do limite existir, laterais, se forem iguais os laterais, e a possibilidade dos limites laterais existirem e o limite da função não existir, ok? Bons estudos a todos!